Olá, bom dia, filha amada do Pai. Que bom estarmos aqui mais um dia. Espero que você tenha recebido do vídeo de ontem. E ontem nós tratamos sobre as reservas que Abigail tinha. Ela era uma mulher preparada para o dia da guerra, para o dia da dificuldade, né? Então nós aprendemos muito ontem com Abigail. Então vamos continuar, não é? Aqui no capítulo 25, a partir do verso, vamos ver aonde que nós, não, 26 agora, né? Não, 25 ainda. 25, queridos, eu mudei a página aqui da Bíblia. Então, aqui diz que, no verso 23 do capítulo 25, diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Então, o primeiro ponto aqui que Abigail nos ensina, quando ela o avistou, ela desceu e se inclinou. Era uma posição de humildade. Era uma posição, ela não chegou brigando, ela não chegou gritando, ela não chegou justificando, ela não chegou desesperada, gritando, clamando por sua família, não. Era uma mulher inteiramente equilibrada. Ela era uma mulher inteiramente sensata e sábia. Queridas, que poder tem a sensatez, a prudência e a sabedoria. Você precisa pedir ao Espírito Santo para te conceder essa graça, prudência, sabedoria, humildade, sensatez. Seja uma mulher sensata, que não extrapola, que não se revela de todo, que não arranca os cabelos da cabeça no desespero pleno. Há momentos que você vai chorar sim, há momentos que você vai prantear e se derramar e rasgar suas vestes, mas seja isto no secreto do seu quarto, não diante de pessoas, porque pessoas podem fazer muito pouco por você. Tenho certeza que Abigail, nesse trajeto, ela estava orando ao Senhor. Ela não teve tempo de entrar no quarto, ajoelhar. Não, ela não teve tempo. Quando o servo chegou e trouxe a notícia, Davi está subindo com 400 homens. Ela se apressou, foi na sua despensa, nas suas reservas, pegou o que tinha e foi. Pelo caminho, ela foi orando: Deus, me ajuda. Deus, me acode. Então é isso, muitas vezes não temos tempo nem para entrar naquele lugar secreto, mas o lugar secreto não é só o seu quarto, querida. Você passou um momento dificílimo no seu trabalho. Entre no banheiro, feche a porta. Ali, clame ao Senhor. No silêncio, clame ao Senhor. O seu espírito sabe clamar. Mesmo que ninguém esteja ouvindo nada, se ajoelhe ali e clame. Pronto, você fez daquele lugar o seu lugar secreto com Deus. Você está na rua, você está na empresa, você está num momento difícil, você está num tribunal, feche os olhos e coloque a sua causa diante do Senhor naquele momento. Ali é seu lugar secreto. Quando nós fechamos os olhos, nós já estamos lá, no esconderijo do Altíssimo, onde Ele nos ouve e nos responde. Amém? Então essa mulher mostrou ali toda a sua sensatez. Ela se inclinou. Ela se inclinou. E o mais interessante, eu vou deixar para você ler, tá bom?
Mas ela disse assim para ele: Senhor, eu não vi quando os teus servos vieram, porque se eu tivesse visto, eu teria te enviado tudo o que precisava. Eu não vi, perdoa a sua serva. Eu não vi. Porque Nabal é louco, o nome dele já diz, a loucura está com ele. Olha, gente, que tremendo isso. Ela não colocou panos quentes sobre o marido, não. Ela reconheceu, ele estava errado, apesar que ela não desrespeitou ele. Ela não chegou lá dizendo, meu marido não presta mesmo, meu marido não vale nada, o senhor não tem ideia do que eu passo com ele. Não, querida, ela não fez isso. Ela disse, o nome dele já diz quem ele é. A loucura está com ele. Era uma realidade. Ela não mentiu, todo mundo sabia disso. Mas ela não precisava pisotear, desrespeitá-lo e desonrá-lo publicamente. Ele fez isso comigo, ele faz isso comigo, ele já fez isso com fulano. E começa aquela ladainha, não, queridos. Ela disse, se eu tivesse visto, eu teria resolvido essa questão, teria enviado tudo que os seus servos pediram. Olha, e eu trouxe aqui os presentes, eu trouxe presentes para Davi. Ou seja, tudo que Davi havia pedido, ela ainda deu mais, ela levou mais. Ela está aqui todo presente. Agora deixa eu te falar uma coisa, Davi. Me permita falar só mais uma coisa. Que meu marido é louco, todo mundo sabe. Me perdoa, olha, ela assumiu uma culpa para que haja pacificação, queridos. Muitas vezes você precisa assumir a culpa, mesmo não tendo, ok? Ai, meu Deus, não deu certo. Então, se eu tivesse ali, me perdoa, me perdoa. Você está certo. Você está certo, mas me perdoa, eu queria ter estado lá. Eu não estava atenta para resolver essa questão. Me perdoa, eu falhei, eu não estava lá. Assuma a culpa. Pare de jogar para os outros. Assuma a sua culpa. E aí, ela fala uma coisa tremenda. Ela disse, depois que ela disse, não se importe com esse homem que é de Belial, a loucura está com ele, não se importe, né? Porque Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Oh, Deus! E então ela diz assim, olha que coisa mais linda. Olha aqui, 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, te fará príncipe. E porque pelejas as batalhas do Senhor, então não se ache mal em ti por todos os seus dias. Olha, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a sua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este a arrojará como se a atiraste da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, portanto, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembre-te da tua serva. Olha o que ela estava dizendo. O Senhor te fará a casa firme, Davi. O Senhor te fará príncipe.
Como você vai sujar suas mãos com sangue? Você precisa, Davi, se apresentar a ele com as mãos limpas. Limpas. Que tremendo isso. Ela estava dizendo a Davi, Davi, Deus tem algo muito grande para você, Davi. E você vai estragar todo o propósito, comprometer o seu destino por causa do louco que atravessou o seu caminho. Querido, isso aqui é um grande ensinamento para nós. Deus tem um plano e um propósito para você e para mim. E o inimigo vai enviar pessoas que te ajudem nessa trajetória. Mas não se esqueça que o diabo também envia. O Senhor envia os que te ajudam e o diabo envia os que serão tropeço na sua caminhada. Pessoas que você pode ser tentado a querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Pessoas que vão tirar o pior de você. Pessoas que vão fazer com que realmente você cada dia se transforme numa pessoa má, amargurada, tola. Observe ao seu redor. Quem é que tira o pior de você? Quem é que te faz uma pessoa tola? Então, querida, é com essa pessoa que você vai ter que ter muito cuidado. Porque você não pode deixar os tolos e os loucos tomarem de você a sua herança, o seu destino, o seu propósito. Você não anda conforme o que você sente, você não anda conforme o que fazem com você, você não anda respondendo conforme as injustiças que cometem contra você. Não. Ela estava dizendo: olha, Davi, você tem um destino maravilhoso, você terá um futuro brilhante, Davi. Deus te fará príncipe. Todo Israel sabe disso, todo mundo sabe disso. As propostas, os propósitos de Deus para a sua vida são muito grandes. E agora você, pelo meio do caminho, vai sujar suas mãos de sangue de um louco. Querida, sabe aquela pessoa que te espezinha, que faz você sentir raiva, às vezes até ódio, ira, que você se levanta doida para fazer justiça com as suas mãos, você fica indignada. Querida, muito cuidado. Chame a prudência, chame a humildade, chame a sabedoria, chame a sensatez para ser sua aliada. Porque você precisa vencer. Você precisa entregar para Deus. Você precisa deixar nas mãos de Deus. Era isso que Abigail estava falando. Como que você vai se apresentar ao Senhor quando chegar a hora dele te entregar tudo aquilo que ele te prometeu? Você matou pelas suas próprias mãos aqueles que se levantaram contra você? Ou você deixou a peleja para o Senhor? Porque ela diz isso. Ela diz isso a Davi. O Senhor tem tomado a sua peleja. O Senhor tem guerreado a sua guerra. Então, como é que agora você quer trucidar com as suas próprias mãos o seu inimigo? Aquele que se levanta pelo caminho. Porque talvez aquela pessoa, querida, que você se sente tão irada com ela, tão difícil para conviver com ela está tocando a vida dela, ela nem sabe o que ela está fazendo dentro de você, ela nem sabe o que ela causa dentro de você, ok? Pode ser tudo uma grande arma do inimigo, uma grande armadilha. Ele usar essa pessoa, saber que ela mexe com o seu íntimo para destruir você. E a pessoa lá não está nem sabendo o tanto de poder que ela tem sobre você. Pense nisso. Pense quem são aqueles que você realmente tem guardado no seu coração
amargura e ira, não é? Esse é o dia de você limpar o seu coração. Ah, gente, como que nós precisamos do Senhor nos dar essa sabedoria. E então ela continua: se algum homem se levantar para te perseguir, buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido como príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao seu coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o haveres feito vingança com as suas próprias mãos. Ah, gente, não queira fazer vingança com as suas próprias mãos, justiça com as suas próprias mãos. Não faça coisas para que depois, futuramente, você venha sentir pesar e arrependimento. É a coisa mais triste do mundo. Você ter que se arrepender. Você ter o que se arrepender. É muito triste. Então Davi disse a Abigail: olha o que ela fez. As palavras dela eram palavras de tanta sabedoria e verdade, de tanta prudência, porque as nossas palavras, querido, faz o ambiente. Escute isso. As tuas palavras fazem o ambiente. As palavras vêm carregadas de uma unção para o ambiente. Entende? Palavras com amabilidade, palavras com respeito, palavras com amor, elas produzem este ambiente de respeito, amor. Palavras de verdade produzem um ambiente de justiça. Palavras de despertamento, elas produzem essa realidade do céu na nossa vida. Essa mulher promoveu isso para Davi. Aquelas palavras dela foram tão cheias da verdade de Deus. Ela não acusou, ela não chegou lá e falou: meu marido não presta mesmo, vamos lá, acaba com ele mesmo, destrói aquele homem. Não, queridos. Quantas mulheres fariam isso? Ah, pode ir lá e destruir aquele homem, é um favor que você vai me fazer. Isso aí foi a mão de Deus que pesou sobre ele. Eu não queria desejar o mal para ele, mas olha, ele procurou com as suas próprias mãos. Não tem mulher que diz isso? Ela não fez isso. Ela só disse assim: olha, o meu marido, o nome dele já diz quem ele é. Ou seja, ele carregava uma identidade que ele assumiu, ele não procurou buscar mudar essa identidade. E convenhamos, quantas vezes ela deve ter ajudado ele a se transformar. Quantas vezes ela deve ter dito palavras ao marido, palavras carregadas de verdade, palavras carregadas de amor, palavras carregadas de encorajamento para que ele se transformasse. Se ela fez isso com Davi, é óbvio que ela fez com o marido inúmeras vezes. Mas a pessoa de dura cerviz não aceita a repreensão. Ela tem ódio da repreensão. Ela se levanta enfurecida contra a repreensão. Não é mesmo? Prefere morrer no erro do que admitir que o outro está certo e que ele precisa ser mudado. Então, queridos, ela simplesmente disse: olha, o nome dele diz quem ele é. A loucura está com ele. Ou seja, em outras palavras, ela estava tentando dizer: olha, não destrua a sua vida por causa da pessoa louca com a qual você vive ou com a qual cruzou o seu caminho. Era como se ela dissesse: eu não permito ser destruída, porque um louco habita comigo na mesma casa
ele dorme comigo. O louco dorme comigo. A loucura está na minha cama, está na minha mesa, mas eu estou aqui, sensata, prudente, sábia, humilde, forte, corajosa. Porque para uma mulher conviver com um louco todo dia, querido, com um homem que tem um coração perverso e mau, ela precisa ser muito forte. Ela foi forjada num fogo. Ela suporta muita coisa. Ela aprendeu a ser controlada pelo Espírito de Deus. Ela não vai agir na sua carne, porque ela já vê isso naquele marido dela e ela sabe o quão aquilo é destruidor. Ela não quer ser destruída. Queridos, a nossa vida é uma escolha. Você pode escolher ser melhor, ok? A situação ao seu redor, quem vive ao seu redor, não define quem você é. Os tolos ao seu redor, os rebeldes ao seu redor, não define quem você é. O caminho que tomam não define o seu caminho. Ela não abandonou o marido, ela não abandonou a casa, ela não destruiu o seu ambiente familiar. Pelo contrário, em toda aquela dificuldade, ela estava mantendo a pacificação. Ela estava mantendo a pacificação. É isso que ela estava fazendo. Deixando Deus agir e intervir, tomar a peleja dela. Ela sabia muito bem que em algum momento o Senhor iria tomar a sua situação. E Deus iria intervir no momento oportuno. Ela tinha essa confiança, obviamente que tinha, não é? E então Davi abriu os olhos. Que coisa linda quando Deus fala. Deus pode falar de inúmeras maneiras, não é mesmo? Ele pode falar de muitos jeitos. Mas aqui, nessa situação, ele usou a boca de Abigail. Ele usou a boca dela. Porque ele era a alegria dela e ela era a alegria do pai. Lembre-se disso. Havia uma unidade entre os dois, entre ela e Deus. Ela falava o que Deus fala. Ela falava o que está no coração de Deus. Deus respaldava as palavras de Abigail, porque ela era uma com Deus. É assim que Deus faz. Autoridade, querido. Não é porque o seu pastor te ungiu, derramou óleo sobre a sua cabeça, te deu um cargo, um título na igreja. Aí você passeia na igreja toda cheia de graça, achando que tem toda a autoridade. Isso não é autoridade, isso é uma coisa terrena, amada. A coisa terrena só vem depois que Deus fez nas regiões celestiais. Primeiro ele te unge no secreto. Primeiro ele te chama no separado. Primeiro é algo entre você e ele. Primeiro ele te unge uma unção. Depois o seu pastor só reconhece que Deus é com você. Que Deus está em você. Que você é um com Deus. Então você realmente tem um lugar de responsabilidade no corpo de Cristo, na casa do Pai. O seu marido reconhece que você é uma mulher de autoridade. Suas amigas, seus amigos, seus irmãos reconhecem, porque Deus tem uma história com você, te ungiu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa mulher, ela tinha uma história com Deus. Quando ela falava, a boca dela saía o que Deus queria falar. E quando isso acontece, não é palavras de homens. E a pessoa que escuta tem um coração inclinado, tem um coração ensinável. Então ele abriu os olhos. Ai, que coisa boa! Que coisa boa! A Bíblia diz que quando você repreende um tolo, ele se levanta com ódio sobre você, ele se torna seu inimigo. Você tem pessoas assim que quando você falou a verdade, falou aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na palavra, a pessoa tomou ódio de você.
Eu tenho essa experiência. Ela é muito triste, mas eu tenho. Mas também tenho a experiência de falar com pessoas que têm um coração inclinado. E a Bíblia diz que quando você fala com essa pessoa do coração ensinável, ela se torna mais sábia. Quando você ensina aquele que tem um coração inclinado para a sabedoria, ela se torna mais sábia. E foi isso que aconteceu. Davi ouviu, abriu os olhos. Abriu os olhos, ele entendeu, uau, que loucura que eu ia fazer. Destruir uma casa, uma família, uma descendência com as minhas mãos. Ontem eu não quis nem cortar a orla do manto de Saul, mas hoje eu quero matar um outro homem. Saul estava tão louco e perverso quanto Nabal. Ainda que Saul não tivesse sido assim toda uma vida, ele se tornou assim. Nabal já parece que nasceu assim, porque o nome dele já era isso, significa que ele nasceu com esse coração perverso. Mas eram duas situações semelhantes, a loucura estava nesses homens. E Davi, meu Deus, ontem eu escapei de destruir Saul com as minhas próprias mãos. Hoje o inimigo traz outra armadilha, traz um Nabal. Queridas, 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 preste atenção. O inimigo é astuto e não desiste fácil. Acorda, abre os seus olhos e lança fora toda a armadilha dele. E então, olha no verso 32 o que Davi respondeu. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste, me seguraste, me impediste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, e nenhum sequer da sua descendência. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Sabe, queridas, uma mulher sábia salva sua casa. Escute isso. Uma mulher sábia, prudente, humilde, que ouve o Senhor, que é uma com o Senhor, salva a sua casa, a sua descendência. Ela salva, literalmente ela salva da mão do inimigo, literalmente ela salva da ira, literalmente ela salva da vingança daqueles que são injustiçados, literalmente ela salva. Bendita seja Abigail. Eu profetizo que em cada casa, em cada lar, Deus levante uma mulher tão sábia quanto Abigail, tão prudente, uma mulher tão justa que tomou para si a responsabilidade. É como se ela dissesse: ele é louco, ele não dá conta, ele é louco, mas me perdoa porque eu não vi, eu não te respondi, Davi, a sua necessidade. Eu tinha tudo que você precisava na minha despensa. Eu tenho tudo preparado. Eu tenho tudo. Ela era uma mulher prudente. Ela era uma mulher extremamente sábia. Extremamente sábia. Eu fico me perguntando se isso não havia acontecido outras vezes. Se algum servo necessitado de alguma coisa,
foi pedir a Nabal, ou algum vizinho, ou alguma pessoa. E Nabal, tão estúpido e tolo, tão perverso, tão mau, tão louco, tão maligno, sempre negando o bem. Quanto ódio ele arrebanhou para si, tanta raiva ele arrebanhou para si, mas ela era uma pacificadora. Quantas vezes ela deve ter tirado da sua despensa e enviado presentes e enviado aos necessitados suprimentos. Quantas vezes ela deve ter feito isso para aplacar a ira, para aplacar os ânimos e trazer paz à sua casa, preservando assim a sua casa, preservando assim a sua descendência. Se alguém tinha que agir ali com justiça, era Deus, não os homens, com a sua justiça própria. Entenda isso. Deus é o único que pode agir e interferir na situação mais difícil que houver na sua casa, mais injusta. Talvez você tenha tudo para fazer com as suas próprias mãos, mas eu quero te dizer que deixar nas mãos de Deus é melhor. Eu vou repetir, deixar nas mãos de Deus é melhor. A sabedoria nos ensina a esperar o agir de Deus. A sabedoria nos ensina a calar e deixar Deus falar. A sabedoria nos ensina a retirar nossa mão para que o Senhor coloque a mão dele. A sabedoria e a prudência nos ensina isso. Não seja uma justiceira das suas próprias causas. Apenas clame aquele que é o justo juiz. Ele é o justo juiz. E no final, ela ainda disse assim: olha, Davi, quando você chegar lá, quando você se tornar príncipe sobre Israel, quando o Senhor te estabelecer no mais alto lugar de honra e de governo, não se esqueça da tua serva. Ela tinha certeza que Deus ia estabelecer Davi. Lembre-se essa situação, Davi era um fugitivo de Saul. Saul não queria abdicar daquele trono de jeito nenhum. O lugar é meu, eu estou aqui, eu não saio. E tentando matar Davi, Davi era apenas um jovem, era apenas um homem com alguns homens andando, vagueando pelo deserto, escondendo nas cavernas. Mas ela tinha certeza que Deus ia estabelecer Davi. Porque ela disse isso: quando você ocupar o seu lugar amanhã, Davi, não se esqueça da tua serva. Porque eu quero ver, Davi, você ocupando o seu lugar. Não é para você vir me dar presentes, não. Não é isso que ela quis dizer, gente. Ela era uma mulher rica, gente. Ela não precisava de nada. Não era isso, ela não estava querendo recompensa. Quando ela disse, lembre-se de mim, lembre-se do que eu estou falando, Davi. Você vai lembrar, meu Deus, quase sujei minha mão de sangue, quase tomei um caminho que eu não deveria ter tomado e eu ia perder o meu lugar. Porque Deus tem lugares para nós que nós vamos acessar somente com as mãos limpas. Então, querida, eu quero que hoje você pense nisso, pense se você está entregando para o Senhor, pense. E então, Davi chamou ela de bendita. Bendita seja você. Bendito seja o Deus de Israel que te enviou, que você se apressou e você veio ter esse encontro comigo, porque por mais um pouco, até o amanhecer não teria mais ninguém na sua casa. Bendito que, olha, eu profetizo que Deus nos dê graça para tomarmos atitudes na hora de Deus, que apressemos em obedecer a Deus.
aquilo que Ele nos mandar fazer, façamos rápido, obedientemente, não é? Ela foi chamada de bendita. Bendita seja a sua sabedoria, bendita seja a sua prudência. Por isso, eis que hoje vem para você livramento e honra. Livramento e honra. Porque aos desesperados, aos tolos, vêm guerras, mas aos sábios e prudentes, obedientes, vem livramento. Quando você vê, o inimigo já passou, o vento já passou, a dificuldade está passando. E vem a honra. Então Davi retornou ao seu lugar e Abigail chegou em casa. Quando ela voltou para casa, ela encontrou Nabal se banqueteando, bebendo. Ele estava já praticamente bêbado. Olha para você ver. Ela foi entregar alimentos para Davi, mas o marido estava em casa, aquele que havia negado. Alimentos para um homem que serviu aos seus homens lá nos Campinas, nos desertos. Ele estava se banqueteando com pessoas à mesa que certamente não fizeram nada por ele. Quero te dizer uma coisa, querida. Presta atenção nisso. Eu quero terminar fechando essa palavra para você. Quem está sentando à sua mesa hoje? Se os lugares na sua mesa hoje estão ocupados, com gente que você acabou de conhecer, com gente que não tem muita história com você, que gente que não construiu muita coisa, que gente nunca fez nada quase por você, gente que chegou há pouco tempo na sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Então, tem algo errado. Tem algo errado com a sua justiça e a sua gratidão. Porque quando nós temos justiça e gratidão em nós, a gente não esquece quem fez algo por nós. Essas pessoas estão à nossa mesa. Quem foi bom para conosco, quem já provou da sua bondade para conosco. Entende? A amizade que ela ultrapassou as dificuldades da vida. Porque a amizade, queridos, não é só pessoas que acertou com você todo o tempo, não. Vai ter momentos que a pessoa falhou, mas você perdoou, você amou essa pessoa, porque você também não é perfeita. Agora, se por uma ou duas vezes a pessoa pisou na bola, não se arrependeu, então ela dificilmente ela pode ser uma boa pessoa até, mas não para sentar à sua mesa e ser chamada de amigo. Olha o que esse homem estava fazendo, se banqueteando com pessoas que certamente não estavam lá, não cuidaram do seu rebanho, não ajudou os seus servos nos desertos da vida. Olhe bem quem esteve com você e fez algo por você nos desertos da vida. Chame essa pessoa. Chame esta pessoa para a sua mesa, porque se a sua mesa só tem pessoas que não construíram nada com você, pessoas que chegaram recentemente, então tem algo errado com a sua justiça, tem algo errado com a sua gratidão. A sua mesa tem que ter lugares para que você possa exercer a sua gratidão e a sua justiça. Que tem os novos, mas dê um tempo para os novos mostrar quem são. Acabaram de chegar, não tem história ainda. Calma, calma. Então eu quero fechar isso hoje com essas perguntas para você. Eu quero que você medite nessa palavra de hoje. E amanhã, Deus permitindo, voltaremos. Eu creio que Deus tem mais.
Vamos aprender. Ouça esse áudio. Envia para suas amigas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos, que está cansada, que está jogando a toalha, derramando o balde, chutando o balde. Então, vamos pensar que possamos ser, na nossa casa, a pacificadora. E Deus agirá em você com honra e livramento. Grande beijo no seu coração e até amanhã.